25ª aula, SLAM com filtro de partículas, também conhecido como Raw Black-Olised Particle Filter. Esse foi o SLAM que dominou, a segunda abordagem de SLAM que dominou o cenário da robótica móvel. Ainda hoje é muito utilizado, especialmente para ambientes indoor. Eu vou comentar ele. É um SLAM que usa filtro de partículas, que nem a Monte Carlo Localization, né, em localização. Diferentemente do filtro de Kalman, que lida lá com distribuições gaussianas, modelos lineares. Aqui, filtro de partículas é para lidar com qualquer distribuição. E a ideia é usar, então, múltiplas amostras para representar essa distribuição. No caso, vão ser partículas, né? Amostras de posição e mapa. Enquanto que em localização, ela é só amostra de posição, né? Posição e orientação. A gente vai seguir a mesma regra definida em localização com filtro de partículas. Então, vai se utilizar o princípio lá de amostragem, pesagem e reamostragem. Ou seja, a amostragem a gente faz baseada numa distribuição proposta, que no caso vai ser o modelo de movimento. Depois faz uma pesagem e reamostragem, comparando, no caso, pesando a diferença entre essa distribuição proposta e a distribuição alvo. E a ideia é que ao longo do tempo, quando se repete muitas iterações de predição, correção, que as estimativas estejam corretas. Então, a ideia é essa, né, como eu acabei de falar. Tem o princípio, né, de pesagem, né, de ponderação e amostragem. Isso aqui, esse início é exatamente igual da aula de filtro de partículas, não tem nada de diferente. O que tem então de especial, né? Filtro de partículas é uma implementação de filtro de Bayes recursivo, não paramétrico. A modelagem vai ser através de amostras, tem essa predição e correção. Quanto mais amostras a gente usar, melhor vai ser a estimativa, né? E aqui no caso vai valer a mesma coisa. Quanto mais amostras a gente usar, mais chance a gente tem de criar um mapa bom, de construir um mapa bom. Se usar poucas amostras, pode ocorrer de o filtro não convergir adequadamente. Problema de filtro de partículas aqui para SLAM, diferente para localização, é que lá a gente podia usar milhares de amostras, tá? Usar 10.000 partículas, por exemplo. Aqui não dá, porque o processo de atualização de uma partícula é muito mais pesado, né? Porque a partícula vai envolver não só estimar a posição do robô, né? Estimar x, y, θ, mas também estimar as posições de todos os objetos no ambiente, estimar um mapa, né? Então o estado se tornou muito maior do que era, né? Antes era um estado de dimensão 3, agora é um estado de dimensão, por exemplo, 3 mais 2n. Né? Então o custo computacional envolvido, o custo de armazenamento é muito maior agora do que em localização. Então tem um limite de partículas que dá para usar que, se usar acima disso, o método se torna, né, proibitivo. E aí, como isso aqui que eu falei vale, né, quanto mais amostras, melhor a estimativa. Para alguns mapas que são, né, ambientes muito grandes, vão ser necessários usar muitas amostras, e aí é por isso que para algumas aplicações o filtro de partículas não vai conseguir resolver bem. Mas de forma geral, ambientes internos, ele funciona bem. Até então, o que eu falei é filtro de partículas tradicional, né, simplesmente uma implementação recursiva do filtro de Bayes, mas em SLAM
a gente usa um filtro de partículas específico, que é esse Hall Equalized. Por quê? Né? Então, o estado no SLAM, ele é muito maior, né? Ele tem as variáveis da posição do robô e as variáveis de cada mapa, de cada objeto no mapa, né? Então, o estado é altamente dimensional, ele tem muitas variáveis a serem estimadas. Filtro de partículas funcionam bem em espaços com poucas dimensões. Por quê? Porque a gente tem que cobrir um espaço com hipóteses, com partículas. Se o estado tem poucas dimensões, a gente coloca as partículas e consegue cobrir. Quanto mais dimensões, maior o espaço a ser coberto. Tá? Só que no SLAM existe uma dependência entre essas dimensões, que é a seguinte. Se a gente conhece essas variáveis aqui associadas à posição do robô, posição e orientação do robô, é fácil estimar um mapa. Esse é o problema de mapeamento. Conhecendo a posição, mapeamento é fácil. Então, existe uma dependência entre o mapa, todas essas variáveis, e as trajetórias que o robô faz. Então, o que essa técnica, a Hall Equalization, faz, esse nome é porque foram os caras que propuseram essa fatoração, mas isso aqui vem bem mais lá de trás, é separar a estimativa de trajetória, estimar posição e orientação do robô ao longo do tempo, separar essa estimativa, isso aqui é a localização, da estimativa do mapa. Então são duas coisas separadas. O que é essa segunda distribuição de probabilidade? Estimar um mapa, dado que eu tenho a trajetória do robô. Então isso aqui é um problema de mapeamento, isso aqui é a localização. Tá? A ideia da Hall Equalization é quebrar essa probabilidade nesse produto, essas duas probabilidades. E aí vai se usar um filtro de partículas para estimar essa probabilidade conjunta, só que da seguinte forma. O filtro de partículas eu vou aplicar o modelo de movimento, por exemplo, para propagar a posição do robô. Tá aqui. E aí, baseado nas posições que eu tenho, eu vou estimar o mapa. Então, se eu tenho 10 possíveis partículas, tá? Tenho 10 partículas, cada uma com uma posição, propago o movimento em cada uma delas, aí eu vejo para cada uma delas, realizo o mapeamento. Ou seja, se aquela posição tivesse certa, se a posição da partícula I for a posição correta, a gente faz o mapa para ela, considerando que a posição está certa. Faz a mesma coisa para a partícula J. Considera que ela está correta e faz um mapa para ela. Tá? Então, o conjunto de partículas vai estar modelando só a trajetória do robô, só o estado do robô, e o mapa vai ser dependente desse estado. Então, conhecendo o estado, estima o mapa. Então, se a gente volta lá no modelo gráfico, que foi trabalhado durante todo o semestre, a gente tinha que cada posição, posição e orientação do robô depende de uma ação aplicada, no caso que XT depende da anterior, depende da ação aplicada, ela implica em uma observação, ou seja, a observação depende da posição que o robô está e do mapa. Agora aqui, se a gente separa o problema em duas partes, primeiro computar essas posições, tá? Então aqui vira um problema de localização, computar X e posteriormente computar o mapa. Se a gente separa aqui
Então, computei x, agora x é conhecido, aqui está em cinza, tá? X é non. Se x é conhecido, eu posso estimar cada um dos objetos do mapa de forma independente. Tá? Eles são condicionalmente independentes, M1 de M2, de M3, se as posições são conhecidas. Né? M2 depende da observação feita pelo robô quando ele estava em x, por exemplo, xt mais 1. M1 depende das posições xt menos 1, xt, e dessas observações, mas não dependem, M1, M2 não dependem entre si um dos outros. Então, de forma que a gente pode quebrar o mapeamento, né, através do mapeamento individual de cada objeto. E isso facilita bastante o trabalho. Né? Então, o mapeamento individual era o mapeamento que a gente fazia, né, no problema de mapeamento. Pega uma observação, aplica essa observação para atualizar o mapa. E as observações são independentes, então faz isso para todas as observações. Com essa ideia, o problema fica bastante facilitado. Né? O que a gente vai ter é estimar x de um ATT e o mapa, dado observações e ações, aplicando primeiro, né, essa fatoração de Hall-Black Equalizer, quebra a estimativa da trajetória, da estimativa do mapa, conhecendo a trajetória, e aí depois ainda consegue quebrar a estimativa do mapa completo na estimativa de cada objeto do mapa. A estimativa da trajetória é feita com um filtro de partículas, né, como no MCL, né, como na localização. Eu vou estimar a posição do robô, jogando um monte de hipóteses de onde o robô está. E aí, para cada posição, para cada partícula, eu vou ter um mapa que pode ser quebrado, né, nas representações individuais de cada objeto. O primeiro método de SLAM com filtro de partículas era esse aqui, o FastSLAM. Tá? Deixa eu ver se antes eu falo. Não. Então, o FastSLAM foi lá por 2002 que ele foi criado. E ele, como é que era a proposta? Jogava partículas para estimar a trajetória do robô. E o mapa era um mapa de features. Então, para cada feature, eu usava um filtro de Kalman para estimar a posição dessa feature. E aí tinha uma XY de cada feature. E aí tem a sua matriz de covariância, a incerteza de cada feature. Então, o mapa de cada feature era um EKF de 2×2, ou seja, um EKF de tamanho constante. Cada partícula tinha que manter M EKFs de 2×2. Tá, então, isso aqui era o custo do filtro era um custo linear na quantidade de marcadores no ambiente, a quantidade de features. Tá? E também linear na quantidade de partículas. Né? Isso é para uma partícula. Se eu tenho N partículas, então o custo vai ser, por exemplo, N vezes M. Tá? Passos do FastSLAM. Primeiro, né, aplicar o filtro, né, amostragem, pesagem, reamostragem. A amostragem é feita, né, aplicando o modelo de movimento. Então, para cada partícula, ou seja, para a partícula J, então a partícula que está nessa posição, xt-1, a jésima partícula, aplicam uma movimentação, né, um dado controle U. Isso é uma amostragem baseada no modelo de movimento, vai me dar uma nova posição e orientação. Computa a pesagem, né, dessa partícula, ou seja, essa partícula tem um mapa, e o mapa ali são os M marcadores que eu tenho no ambiente. Então, para cada marcador que eu tenho no mapa, eu vou fazer uma observação estimada, que é esse Z aqui, né, esse Z com chapéu, e o Z é a observação real, compara quanto que tem de erro entre a observação estimada e a observação real. Isso aqui é um modelo gaussiano. Tá?
e isso vai me dar um valor, vai me dar um peso. Né? Quanto menor a diferença, maior o peso. Quanto maior a diferença, menor o peso. Isso dá o peso da partícula. Precisa atualizar o mapa. Então aqui tenho essa etapa aqui, que seria a terceira, é o mapeamento. Atualiza cada um das posições dos marcadores. E aí faz reamostragem baseada nos pesos. Repete isso a cada instante. Então é sempre isso, predição, né, pesagem e correção, né, através da reamostragem. Como funciona aqui um exemplinho? Um mapa que a gente tem 2 marcadores, aqui está o robô, e vamos supor que eu tenho 3 partículas, essa partícula 1, 2 e 3. A 1 eu vou aplicar o movimento, né, fazer uma amostragem, ela sai daqui e vem para cá. A 2 estava aqui e vem para cá, a 3 estava aqui e vem para cá. O que precisa fazer? Então, isso é o primeiro passo, a amostragem. Precisa estimar o que a partícula deveria enxergar em relação aos marcadores e comparar com o que o robô enxergou. Então, em verde seria aplicar o que o robô viu exatamente na posição da partícula. E aqui, né, essas elipses são as representações de mapa que a gente tinha para cada partícula. Quanto melhor bater né, a observação real com a observação estimada, maior o peso. Então esse aqui bateu bem, esse aqui mais ou menos, esse aqui foi o pior. Faz uma pesagem, então aplica ali um modelo de observação em cada uma das partículas, vai dar um peso para cada uma, faz reamostragem, a tendência é que a melhor seja replicada, as piores sejam eliminadas. Mesma regra lá né, da localização de Monte Carlo. Então é isso, faz isso todas as vezes. Claro, falta aqui a atualização do mapa. Aqui está a atualização do mapa. Então, atualiza. Aqui, por exemplo, quanto melhor bater a observação real com a estimada, menor vai ser a incerteza. Né? Então, eu consigo reduzir a incerteza do mapa. Aqui a incerteza né, não reduz tanto. E repete esses passos. Complexidade do método. Atualizar as partículas, né, mover as partículas tem custo linear em função da quantidade de partículas. Atualizar o mapa também, porque se a gente considera aqui né, que tu faz um número constante, sei lá, um número máximo de observações que tu faz a cada momento, supõe que é um número baixo, então que é uma constante, a cada momento o robô faz um número, sei lá, não faz mais do que 10 observações. Então vai ser uma constante vezes n, então segue sendo O de n. O resampling, né, que é a reamostragem, é a parte mais pesada. Por quê? Porque no resampling se faz cópia de partículas, e as partículas têm suas posições e mapas. Então, como eu tenho n partículas com m mapas, esse é o custo de reamostragem. No entanto, o FastSLAM e todos os métodos de filtro de partículas Hubble Equalized possuem problemas. Um deles é determinar a quantidade de partículas usada, né, o tamanho da amostra que eu preciso usar para obter um mapa bom. Isso depende de uma série de fatores, mas basicamente quanto maior o tamanho do espaço que eu vou cobrir, ou seja, quanto maior o mapa, mais partículas eu preciso, né, para cobrir adequadamente esse espaço. Quanto mais incerteza eu tenho no movimento do robô, quanto mais incerteza eu tenho nas observações, mais partículas eu preciso. Então, geralmente, se aplica alguma técnica para aprimorar a qualidade de odometria, por exemplo, que aí se eu tenho uma odometria, né, boa, com pouco ruído, eu posso usar menos partículas. Mas é um número que tem que ser escolhido, né, em cada aplicação. Outro problema é o empobrecimento de partículas, né, esse particle deprivation.
ou particle depletion, que é basicamente uma perda de diversidade que ocorre ao longo do tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? As partículas no SLAM começam todas numa mesma posição. Né? A gente considera que o robô começa numa posição 000, por exemplo. E aí, conforme o robô se desloca, a gente aplica incerteza na movimentação, as partículas vão se espalhando, né? Elas vão indo, vão se espalhando. Só que a gente mantém um número fixo de partículas. Né? Vamos supor que eu tenha, sei lá, 30 partículas. Como esse número é fixo e eu vou fazer resampling, né? Eu vou reamostrar, eu vou ir eliminando partículas. Né? Eu não vou manter as 30 iniciais que se espalharam. Algumas morrem e aí eu replico partículas boas. A tendência é que a longo prazo a trajetória lá para trás tenha baixa diversidade, né? Pouquíssima diversidade. Eu vou ter uma diversidade maior quanto mais, né, próximo da posição atual, e quanto mais para trás, menos diversidade. O que pode acontecer com esse problema é eu posso perder soluções que eram boas, mas que naquele momento, num tempo lá passado, quando eu fiz a reamostragem, tudo era muito parecido. Vamos supor, o robô está andando num corredor, todas as partículas vão ter pesos parecidos, eu vou fazer uma reamostragem. Algumas vão morrer na sorte, outras vão sobreviver na sorte. A longo prazo, eu posso ter eliminado partículas boas e não sei. Tá? Mas aí no futuro, uma dessas partículas, né, ficou ruim, só que e as que ficariam boas já não existe mais, como é o caso nesse exemplo. Né? Nesse exemplo, por exemplo, até aqui eu estava seguindo mais ou menos o caminho esperado, até aqui, por aqui, e aí começou eu convergi para um caminho que não é bem o certo, mas era próximo do ideal, só que no momento que tu converge, não tem mais como tu te recuperar. Né? Então, se todas as partículas estão por aqui, as trajetórias se forem todas muito parecidas, não tem recuperação. E vai chegar num ponto, por exemplo, a partir daqui, todas as partículas que eu tenho no instante atual vão descender do mesmo ancestral. Então, eu não tenho diversidade nenhuma daqui para trás. Esse é um dos problemas. Né? Então, caso esse ancestral não seja o melhor possível, não tenho o que fazer, eu vou ir com ele até o final. Né? Então, isso acontece, né? E geralmente não tem como se recuperar desse problema, a não ser que se faça alguma estratégia explícita de armazenar partículas no instante anterior e recuperar a diversidade, que é uma das técnicas que eu vou mostrar depois. Mas, o que dá para fazer é tentar melhorar o modelo de movimento, tentar melhorar, né, diminuir a incerteza que eu tenho. Isso é o que foi feito do FastLAN 1 para o 2, que também saiu lá em 2003. Né? O 2 foi um ano depois do 1. Que é aprimorar a odometria usando também as observações. Né? Então, não deixar as partículas se espalharem e sair fora muito do trajeto, né, desejado, e fazer isso comparando com as observações que eu já tenho no mapa. A ideia é usar menos partículas e ter um modelo mais robusto, mas não é tão simples, né? É um método mais complexo que o 1. E aqui os resultados da época mostrando que ele consegue manter uma diversidade maior. Né? Então está um pouco mais próximo do ideal.